O que a gente chama de edição de som é o processo integral do trabalho de finalização de som. Só que esse trabalho tem várias etapas. Etapas lógicas, na verdade, né? A primeira, porque o primeiro elemento de som que um editor recebe para trabalhar é o som direto que foi captado no set. Esse som direto é o esqueleto do som de um filme. Ele é onde todo som se apoia. E ele é também um dos elementos mais fundamentais, porque ele conta realmente a história. Quando esse trabalho de som direto está feito, você revisa esse som para saber o que não é aproveitável, porque existem condições de filmagem no set que às vezes inutilizam. Você está gravando, está filmando uma imagem do lado de uma cachoeira. Esse som direto não pode vir com esse som da cachoeira. Porque eu, na mixagem, preciso, tecnicamente, subir, por exemplo, aquela fala daquele ator e se ele tiver gravado junto, eu estou subindo o som da cachoeira junto. Então, o que eu preciso fazer é dublar esse diálogo e pôr o som da cachoeira, né, na edição de som, para que eu tenha dois elementos separados que possam ser manipulados separadamente. Eu dublo, eu edito essa dublagem, recinco ela toda. O próximo passo lógico é fazer a edição de ambiente, que tem a ver diretamente com o que foi captado no set. Os fundos dos diálogos me dão a ambientação daquele lugar. E eu sei por experiência própria o quanto os técnicos de som têm dificuldade de conseguir no set de filmagem 5 minutos de silêncio para poder captar ambiente separado daquela locação ou fazer um som separado daquela fala do ator que ainda está totalmente no personagem, que ainda está no lugar onde acabou de filmar. E aí usar esse texto para poder já ajudar o que será certamente dublado no futuro. Às vezes assim você salva uma dublagem e não dubla, porque a dublagem é feita meses depois do ator ter filmado, num lugar escuro, frio, sem ele estar naquele personagem mais, ele esqueceu daquele filme, ele já está na novela das 7, portanto ele não lembra mais do que era aquele personagem, ele tem que entrar tudo de novo, e isso é uma dificuldade. Além do que tem toda a parte técnica, de sync, de batida de boca, enfim, de batida de microfone, e você tem que se concentrar nisso e manter todo o frescor da interpretação. Às vezes isso não casa, dá um trabalho danado. O próximo passo lógico, que é a edição de ambientes, você está procurando ambientes que sejam brasileiros, porque existem muitos arquivos de som, bibliotecas de som, mas essas bibliotecas são internacionais e os sons de ambiente são parecidos, mas não são iguais. E você tem que encontrar, primeiro perceber a sonoridade do que veio e acrescentar sons, ou às vezes cancelar o que veio no som direto, o máximo possível, porque esse som não era muito adequado, enfim. A próxima parte óbvia, né, na sequência, é o trabalho de efeitos sonoros. Então, cada coisa que tem na imagem tem que ser coberta pelos efeitos. A porta tem que bater no som direto e na edição de som. O carro tem que ligar, a chave tem que ser colocada, a chuva tem que chover, o vento tem que ventar. Depois que isso tudo está pronto, cada um desses setores está feito, e às vezes eles não são feitos pelo mesmo editor, eles são feitos por cada um dos participantes de uma equipe de edição, que é mais como se faz nos Estados Unidos, em que existe um grupo de profissionais para cada área da edição de som. Esse som inteiro editado é ouvido, quer dizer, você tem que digerir esse som. Você tem que ver se ele soma bem, se ele funciona bem, né? Como é que sonoridade você realmente está criando para o filme como um todo. E aí você sai eliminando elementos ou somando se necessário. Então existem muitas camadas e muito tempo para fazer esse som, porque edição de som, na verdade, é como corte e costura. Você faz bainha, você faz pence, você coloca um paetê aqui, outro ali. Então, é um trabalho totalmente artesanal e depende do ouvido do editor e da sensibilidade dele e da criatividade dele de dar significados diferentes
para sons já conhecidos.